Oi, seja muito bem-vinda. Esse é o meu primeiro vídeo nesse estilo de companhia. Hoje eu preparei uma tarde bem calma, de artes aí manuais. Eu vou criar alguns marcadores de páginas, reutilizando um desenho que eu colori num livro de terror e também caça-palavras e reutilizando bula de remédio. Além disso, eu escrevi também um pouquinho no meu diário de 5 anos, montei adesivos no meu cenário de 3D, então ajeita as coisinhas por aí, pega seu café ou sua tarefa e já comenta aqui embaixo, né, o que você vai fazer enquanto me assiste. E se gostar desse momentinho, considere se inscrever no canal para não perder os próximos encontros. Então, bora fazer companhia uma para outra. Leva em consideração aspectos sociais, econômicos e políticos. Então, não só o padrão de escolaridade, renda, de idade do eleitor, mas fundamentalmente seu comportamento eleitoral nas últimas eleições, construção desse mapa colorido, né, que vai mostrando o perfil do conjunto de cidades e do conjunto de bairros que vão nos permitir chegar a essa representatividade e garantir que todo tipo de eleitor e todo tipo de município esteja representado na Quest e Datafolha têm metodologias diferentes que se complementam. O Datafolha faz entrevistas na rua, nos chamados pontos de fluxo. São pontos localizados dentro dos bairros e esse tipo de abordagem permite que seja mais fácil abordar tanto pessoas de classes mais altas, que seria difícil entrar em um condomínio fechado, por exemplo, e pessoas de classes mais baixas também. Aí o pesquisador faz uma abordagem aleatória dos entrevistados. Ele nunca pode entrevistar quem se oferecer para responder a pesquisa. A Quest vai de porta em porta. O tablet da pesquisa é programado para bloquear entrevistas fora da área determinada. Ele não pode fazer entrevista na rua de cima, ele não pode fazer entrevista na rua de baixo. Ele necessariamente precisa fazer a entrevista respeitando o sorteio estatístico da amostra, que é dentro desse setor censitário, de acordo com o IBGE, um conjunto de ruas. Os dois institutos fazem primeiro a pergunta espontânea. O pesquisador pergunta quem o entrevistado quer votar e não apresenta uma lista de opções. Depois vem a pergunta estimulada, com o nome de todos os candidatos. É um cartão circular, onde tem os nomes de todos os candidatos, colocados de forma aleatória, não existe uma ordem. Então, é justamente para nenhum candidato ter mais chance de ser visto que o outro. As entrevistas duram cerca de 10 minutos, com perguntas sobre rejeição de candidatos, simulações de segundo turno e outros temas, que são gravadas com o consentimento do eleitor. Então, eu consigo saber se, de fato, o que o entrevistado respondeu foi o que o pesquisador anotou no tablet. A gente escuta, por meio de um instrumento de inteligência artificial, 100% das entrevistas para garantir que o padrão está sendo adequado com aquilo que a gente espera, e 30%, um terço, de toda a amostra, a gente tem um time de analistas que escuta, de fato, esses 30%, é esse time de controle de qualidade que garante que o dado chega nos analistas processarem a informação e é um dado de primeira qualidade. Pesquisas eleitorais não servem para adivinhar o resultado das urnas. Elas nos ajudam a entender cada momento da disputa e como o cenário vai mudando à medida que nos aproximamos das eleições de outubro. Pesquisa, na verdade, é um instrumento para explicar o que já aconteceu e não para prever o futuro. O nosso trabalho é ter um diagnóstico correto de como está a temperatura eleitoral naquele momento em que a entrevista é concluída. Ora, entre a entrevista e a urna, muita coisa pode acontecer. É muito importante que as pesquisas sejam divulgadas e que o eleitor tenha acesso a essas informações de qualidade, né? Porque a gente sabe que todos os candidatos, partidos têm as suas próprias pesquisas, mas as pesquisas divulgadas ajudam o eleitor a decidir seu voto de maneira mais objetiva e democrática. 99 de volta a São Paulo, um caso de raiva numa cachorra foi confirmado em São João da Boa Vista, no interior do estado. É o primeiro registro na cidade em 30 anos. O animal não era vacinado contra a doença, apresentou sintomas neurológicos, recebeu atendimento, mas não resistiu. A orientação
vacinação, gente, é para que tutores deem vacina contra a raiva, caso ela esteja atrasada. A raiva é uma doença viral grave que pode ser transmitida de animais para seres humanos pela saliva, geralmente em mordidas, arranhões ou contato com mucosas inferiores. 9h10, Cíntia Toledo. Vamos lá, Marcelo, vou abrir aqui o nosso mapa dos trilhos para a gente poder atualizar a situação de todas as linhas. Olha só, destacando aqui a linha 8 Diamante, com operação normal agora cedo. Falo isso porque ontem, no fim do dia, um sufoco ali para os passageiros, porque um trem descarrilou. Esse trem estava sem passageiros, mas ainda assim acabou impactando na operação. Inclusive, a estação de Rio Prestes foi fechada para controle de fluxo. Hoje, amanheceu tudo normal, porque esse trem já foi removido dali. Então, circulação ocorrendo normalmente na linha 8 Diamante. Linha 17 aparecendo aqui como transitória por conta do horário de circulação, que nesse período é das 9 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta. Bora dar uma olhadinha nas nossas câmeras, fazendo um giro aqui por São Paulo. A Melo já aqui na nossa tela, passou um monotrilho ali, tudo certo também nessa operação. E um trânsito um pouco mais intenso do lado direito, quem vai em direção à Vila Prudente. Mudando aqui para a Avenida dos Bandeirantes, olha só, lado direito, aqui sentido Marginal Pinheiro, já bem carregado ali na altura do aeroporto. E o corredor norte-sul também intenso no sentido do centro. Obrigado, Cíntia. A seguir, gente, a polícia faz uma nova fase da operação que investiga a requinte por suspeita de fraudes. Agora, 9h11, a gente volta já. Tá vendo essa reforma aqui? Já foi um copinho bebê. Bora investir, não é? Faz 8 minutos. No máximo. Isso aí não chega nem na padaria. Eles te vendem isso aí e vão embora. Peraí. Ah, logo, claro. Adulto, ficou ligando o jogo do seu time? Vai ter Globo Play que é golaço! Pra você que é seu time, ligar o secador toda a rodada, futebol, toda a emoção do esporte em um só lugar. Confira as ofertas arrasadoras que o parceirão preparou para você economizar. Ovo branco, 60 unidades, R$ 28,90. A sempre com paleta bovino distribui quilo, R$ 29,90. Ovo garoto, 220 gramas, R$ 9,49. Atacadão, no lugar de comprar barato. Shopping na Roupa da Luz, a semana SUV Roupa na sua garagem. De 10 a 17 de agosto, toda a linha WSP e HLP, com entrada a partir de 50%. De salão em até 36 vezes sem juros, com 6 anos de garantia. Muitos problemas podem ser prevenidos. Será que existe alguma maneira de usar fones sem prejudicar a audição? E uma descoberta que pode mudar o futuro. É revolucionário.
cura das suas doenças? Absolutamente. Hoje, depois de quem ela cuida, no novo repórter. A primeira turma do STF vai analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou uma operação contra a conta de uma reportagem sobre o ministro Flávio Dino. Ontem, o presidente do Supremo, Edson Fachin, defendeu a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte jornalística. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, manifestou solidariedade ao ministro Flávio Dino e defendeu a investigação. Em seguida, reafirmou o compromisso da corte com a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte jornalística. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome desse tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com vigor. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se e certamente vai dirigir-se à conduta que constitua objeto da investigação. Jamais a atividade jornalística legítima excessiva do cumprimento do Supremo Constitucional. O ministro Flávio Dino agradeceu a solidariedade e disse que é preciso separar a investigação de possíveis crimes do exercício legítimo do jornalismo. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência em nome do tribunal, que repõe os fatos dos dois trilhos adequados. O primeiro é aquele relativo à legítima investigação de hipotéticos crimes. O outro é a proteção que existe e sempre existirá ao regular exercício da profissão. Na terça-feira, a Polícia Federal apreendeu celulares do Maranhão. De assuntos legislativos do Estado, Raimundo Coutinho. A PF investiga se Raimundo Coutinho é a fonte do jornalista que está o jornalista publicou fotos e dados do carro do Tribunal de Justiça criado pelo ministro do Maranhão e disse que o carro também tinha sido usado por integrantes da família dele. O alvo da investigação foi o advogado e ex-secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Diogo Diniz Lima. A investigação identificou uma transferência de R$100 mil de Diogo para o jornalista. A PF apura se o pagamento tem relação com publicações de interesse do grupo de Raimundo Coutinho. O ministro Alexandre de Moraes, que autorizou as operações da PF, disse que há provas da existência de crimes e também defendeu a necessidade da justiça. Portanto, a representação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, Olha, já na região do Alto Tietê, começa a 23ª edição da Expo Aflorde, um dos maiores festivais de flores e plantas do estado. A Ananda Apple tem os detalhes pra gente. Este ano a Expo Aflorde recebe os visitantes com um pavilhão de decoração floral que representa as tradições japonesas. Por exemplo, esse paredão de barris de saquê, que é uma bebida muito apreciada no Japão, com os nomes dos diversos produtores de plantas aqui da região da Dutra. Aqui do meu lado tem o Jardim do Tsuru, como se fosse um grande pássaro de origami do Brasil.
Delícia, né? E ó, quem quiser ir, o tempo vai ajudar. Eu no sábado ainda pode vir uma chuvinha nessa região, mas nada demais. E no domingo, tempo firme garantido, viu? Coisa boa, gente. Vamos lá, então vamos falar mais do tempo. Hoje faz calor pelo interior, né? Nossa, calor demais pelo interior. Aliás, não só hoje, viu? No fim de semana também, muito quente e seco no interior da lá. Rio Claro com máxima de 32 no sábado, 34 no domingo, 34 e Fernandópolis, 37 de máxima. Atualmente, aqui, João Bento, Montemar, na faixa leste, e temperatura mais aqui, ó. Em Atibaia, máxima de 27, 13 milímetros de chuva no sábado, e no domingo, então, para 32, já com o tempo firme. E olha, gente, nossa, Se você não quer passar tempo na hora de comprar mais bem, Nenhuma linha de chegada é igual. Meu nome é Najara Lousada e a minha maior vitória é a próxima. Supermercado Colada, compartilhando bem-estar a cada encontro. E Unicred Profitas. Em vez de você, comunique. o Menos Mais chegou com tudo na loja municipal. Um desconto de até R$14.000 para você comprar ou trocar de carro. Compre a loja mais próxima e aproveite. Do simples ao completão, tem sempre um alô para você comprar. Você tem que acreditar de verdade. Promoção acontece. Tá ganhado 50 anos. São 50 carros e um milhão no final. Grandes degustações e super ofertas na loja toda. Mussarela máquina, 22,90. Você igual São João do Sabigani, 22,90. Pizza agora, 16,90. Leite condensado, Parque, 5,85. Alcala, Vilaça, 16,90. Com total, você tem 5G, Wi-Fi de última geração, inteligência artificial grátis, e display de total de longe o plano mais completo. Olá, no encontro desta sexta-feira.
Hum. Droga.
próximo encontro, você vai ver a história da aposentada que perdeu quase 40 milhões de reais num golpe. Tem mais gente com prejuízo. Você toma remédio para acabar com insônia? Se a resposta for sim, atenção, porque essa não precisa e nem deve ser a primeira escolha de tratamento. Gramado se prepara para a abertura oficial do maior festival de cinema do país. Quem te inspira? Se despede da mãezona Janete. Hoje é o último capítulo do Coração Acelerado. Gente, como é importante. Vamos encerrando isso. E no nosso palco, a música é que sabe Maria. Os grandes fenômenos do rock. É agora, é ao vivo, é direto de São Paulo. Gente, já começou o programa de hoje? Falando de assunto sério. Da história de uma senhora que perdeu mais de 40 milhões de reais num golpe envolvendo uma falsa plataforma de investimento no Rio Grande do Sul. E ela é apenas uma das vítimas que a polícia acredita que pelo menos 140 pessoas tenham caído nesse mesmo golpe. Vitor Rosa, bom dia para você que está aí ao lado do delegado Iverson Moreira. Conta pra gente o que se sabe até agora sobre a ação dessa quadrilha. Como é que ela se aproximava? Como é que ela ia ganhando a confiança da gente? Oi, Patrícia, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão conosco. Esse fato ontem depois da operação por parte da Polícia Civil, investigou esse golpe contra essa aposentada. 27 milhões de reais no golpe do Palmeiras. Para prender 10 pessoas e 18 mandados de busca e apreensão, mais de 150 outros reais como direitos. Como é que isso acontecia, Patrícia? A vítima era uma pessoa interessada em fazer investimentos. E aí buscava nas redes sociais grupos para ter ali troca de informações sobre investimentos no mercado financeiro. Essa pessoa entrou no grupo que tinha um professor. Este professor foi dando dicas de investimentos que inicialmente estavam dando lucratividade, até o momento em que foi pedido para que essa pessoa colocasse o dinheiro numa determinada plataforma de investimentos, chamada DBAX. Essa plataforma de investimentos era a plataforma golpista. Lá, o delegado David estava me explicando, parecia realmente que tinha lucratividade, o dinheiro estava rendendo mais que o mercado. Só que, na verdade, esse rendimento era falso. No momento que ela tentou tirar o dinheiro, é o momento que o golpe levar os 37 milhões de reais dessa vítima aqui do Rio Grande do Sul. Como você falou, Patrícia, vítimas espalhadas por vários estados do país. Esteve presa hoje pela manhã, é isso mesmo? Seria o alvo dessa operação? Teve gente presa sim, o delegado Eilio está nos escutando, respondendo a Patrícia, lá em São Paulo. Delegado, bom dia, obrigado por falar conosco no ponto, delegado. Bom dia, Vitor, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os telespectadores. Sim, hoje pela manhã nós, em parceria com a Polícia Federal, Você fez tudo o que tinha que a fazer. prisão de um dos alvos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Esse alvo ele reside em Balneário Camboriú. Ele era dono de uma das instituições financeiras que operava a parte financeira desse crime. Porque todo o esquema de estelionato precisa de um suporte no sistema financeiro para fazer a ocultação desses valores. Né? Nada adianta a gente, o criminoso, arrecadar esse montante de dinheiro se ele não tiver como ocultar. Então existem pessoas dentro do sistema financeiro que operam a parte financeira do golpe e fazem com que esse dinheiro seja ocultado. E nesse caso específico, o dinheiro era transformado de moeda corrente para criptomoeda. Mas, gente, para ser presa, delegado? Cada momento. Sim, temos mais pessoas para serem presas. Foram decretadas pelo Poder Judiciário 10 Para, medidas preventivas. tempo. No dia de ontem nós conseguimos efetuar 2 prisões. Hoje pela manhã efetuamos mais uma e estamos
Voltando no caso da senhora, fiquei muito impressionada com esse caso, porque são 37 milhões de reais, que ela só recebeu quando ela foi tentar sacar esse dinheiro, e isso 6 meses depois de ter caído no golpe, né? O que tem sido feito aí para que ela possa, tendo possível, recuperar esse prejuízo? Perdeu o contato com o resto da pergunta, isso foi uma curiosidade, mas ela estava falando sobre essa senhora que perdeu o dinheiro. Ela conseguiu identificar que era um golpe só na hora que ela foi tentar tirar. Exatamente, ela passou meses, né, fazendo transferências, acreditando que estava tendo lucratividade nessa plataforma. Ela fez diversas apostas, ela buscava rendimentos acima da média do mercado, e aí quando ela tentou fazer o saque final, pediu saques, né, para essa financeira, ela teve o dinheiro bloqueado, e aí ela teve mais solicitações de pagamento que ela foi fazendo ao longo do tempo, até que ela se deu conta que tinha caído no golpe. Você está me ouvindo, Vitor? Agora não. Eu acho que depois não está me ouvindo. Agora sim. Não, a curiosidade é essa. O que tem sido feito para que ela possa recuperar esse prejuízo? Bom, Patrícia, além das ordens de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão, o Poder Judiciário gaúcho efetuou aí, a partir dos nossos pedidos, o bloqueio de pelo menos 54 contas entre pessoas físicas e jurídicas. Então, a nossa expectativa é que, a partir da execução que foi feita no dia de hoje, desses bloqueios, a gente consiga arrecadar valores desses bloqueios que sejam suficientes para suportar os danos sofridos pela vítima. Mais alguma informação, Vitor? Tem outros dois proprietários de empresas que trabalham com criptomoeda, que também são alvos de mandato de prisão, e a gerente de um banco bastante tradicional no Brasil, que teria facilitado a ação desses criminosos. Todas essas pessoas são alvos dessa operação criptabate da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada, viu, Vitor, pelas informações, pela sua parceria com a gente. E, obviamente, obrigada aí ao delegado pelas informações também. Parabéns pelo trabalho que você faz. Mudando de assunto, quem aqui na plateia sofre com insônia? Levante a mão. Nossa, deixa eu ver esse lado de cá, deixa eu chegar pra cá. Vem comigo, Toninho. Vem comigo que eu vou só olhar pra ver se eu consigo também insônia. Então, ó, vamos carregar também, tá? Deixa eu levantar a minha. Vamos carregar porque esse assunto é o de hoje, nem sabe. Bom dia, doutora Thelminha. Vem cá. Muita gente usa remédio para manter o nível de Tem que tomar cuidado, tem muita gente abusando, né, desses medicamentos, só que eles podem causar dependência. E uma pesquisa da USP feita com mais de 1.000 pessoas que sofrem de insônia mostrou que 60% delas já usavam algum tipo de remédio para poder dormir antes mesmo de iniciar qualquer tipo de tratamento. E aí, gente, o campeão é o Zolpidem, que pode causar tolerância e também dependência. E ele só deve ser usado com rigoroso acompanhamento médico e por pouco tempo. Em seguida, temos os medicamentos ali de Bendalina, que são aqueles que não são exatamente desenvolvidos para insônia, mas tem como efeito colateral a sonolência. É quando você toma um antialérgico, um relaxante muscular. E tem também os benzodiazepínicos, né, que são medicamentos controlados. Eles costumam ser utilizados para ansiedade, por exemplo. Eles vão lá e agem no nosso sistema nervoso central. E aí eles podem causar intermitência e ação mental de queda no estômago. outras substâncias de insônia, não? Não sei, né? Tem, Paty. É importante lembrar que insônia só acontece quando você tem problema recorrente para dormir, pelo menos 3 vezes na semana. Essa é a definição de insônia. Se você dorme mal, enjoo, às vezes você acorda no meio da madrugada, pode ser normal. A insônia é 3 vezes na semana. Deixa eu perguntar para vocês, vocês sabiam disso? Tem que ser 3 dias para dizer se eu tenho insônia? Não sabia, eu também não sabia. Então, é informação. É importante as pessoas saberem. Para falar desses outros tratamentos, eu conversei com uma das pesquisadoras do estudo da USP. Então, assim, como é possível tratar insônia só no dia? Sempre começa com a avaliação, para entender quais são as características dos pacientes, né? Para tentar manter o problema de sono.
aí, cada artigo do programa, ela trabalha em comportamentos, hábitos, relacionamentos rotinas, cuidado com a criatividade. A primeira coisa que a gente faz é avaliar como está acontecendo o indivíduo, o ambiente, a rotina dele, condições de moradia, para poder adaptar a própria defesa. Porque a individuação sozinha não é considerada a mais eficaz. O sono é um processo fisiológico, né? Ele não funciona muito bem sob esforço. Então, mandar o nosso cérebro dormir não é eficaz. Quanto mais a pessoa se obrigar a dormir, mais vigilante, esperta, ela pode ficar. E daí, o tratamento procura restabelecer as condições que favoreçam os mecanismos naturais de sono. Então, assim, ter horário regular para dormir e acordar, se manter ativo, mentalmente, fisicamente ativo durante o dia. Então, a orientação é tratar emocionalmente quando estiver sono. E usa emocionalmente para atividade sexual e para o sono. Qualidade do sono é um processo de 24 horas. Então, desde a hora que você acorda, você está investindo no seu sono. Então, uma rotina bastante ativa durante o dia e à noite fazer uma rotina mais relaxante, que prepara o corpo também. A indicação precisa ser sempre examinada, o médico ele vai avaliar outros transtornos associados, outros distúrbios de sono, transtornos psiquiátricos, condições clínicas que estão associadas, vai considerar a idade, outros medicamentos utilizados. É um fenômeno do nosso que deve ter saúde pra gente. Ela estaria esperando. Olá, pessoas, como estão? Olá, aqui. A gente já tá aqui no canal há mais tempo e a gente agora sai lançado pela Rose, marcadores à base de álcool. Principalmente os álcool, que são os que eu mais uso. Ai, eles me mandaram por técnicas sempre muito coisas como o Hugo, que é um kitzão gigante, enorme. Ou se possível, que eu não vou fazer sobre ele, né? Sobre ele, mas, querendo ele, maravilhosamente. Eu já fiz um vídeo especialmente dedicado para esse dois que são maravilhosos e eu adorei. Eu acho que esses dois são conjuntos que eles funcionam muito bem juntos. Então, eu vou fazer uma divulgação aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre as minhas impressões e talvez algumas dicas de como usar os marcadores e tudo mais e os meus pensamentos sobre eles. Então, sem mais delongas, vamos para os testes. E esse aqui é o teste Exame Play. Ele tem cores quentes, cores frias, eu acho que a variação de cores nesse pack ele é muito bom. Eu tenho outro de 120 para gente também tem uma variação de cor, então eu acho que é uma quantidade que muito importante para você ter por aqui. Sobre as coisas que ele pode fazer uma coisa que eu acho que é uma pauzinha, outros como você botar mais sobre a marca, que é uma coisa interessante, para ver todas as outras séries que tem. E aí também tem algumas amostrinhas de cores. No caso, eu quero fazer uma amostrinha de cores, tá? Ela vem normalmente vazia, mas aí eu fiz. E dá pra perceber que um swatch é mais quente
quente e outra mais frio. E eu tento deixar minha sacolinha assim, né? Já dividido entre essas duas cores para ser mais fácil de discernir. E aí aqui estão as canetas. Elas têm duas pontas, uma ponta é brush e a outra ela é XL. Ela é um pouquinho menor para poder fazer áreas maiores. Então eu gosto bastante dessa ponta também. Essas duas pontas juntas para mim são um conjunto perfeito. Aí vamos para a parte boa memorizada. Eu vou pegar o sketchbook e vamos pintar. No caso, eu já tinha essas duas memorizações que eu tinha feito, eu estava com mais decidido. Eu estava louca para fazer, já estava segura para poder fazer, mas finalmente eu fiz. E eu queria já fazer uma fotinha um pouco mais fofinha e outra um pouco mais dark, assim, não sei, uma temática meio fantasiosa, sei lá, pela arquitetura das cores e tudo mais. Então eu sempre vou as cores que eu quero usar e eu faço uma pré-seleção antes de começar. Eu tento montar as cores que eu quero e eu coloquei, obviamente, o papel do outro lado, porque essas canetas aqui, a base de álcool, elas são bem molhadas, assim, o que é muito bom, porque no fim das contas a gente consegue fazer gradientes. Eu já tentei fazer gradientes com outras marcas, outras canetas, mas sinceramente eu não consegui, de verdade. E a outra é bem molhada, assim, então é muito fácil de fazer gradientes e é uma coisa que eu gosto bastante. Então, normalmente quando eu vou selecionar as cores, eu seleciono mais claro e mais escuro. Eu começo pelo claro e vou fazendo as camadas por cima dele, porque quanto mais camadas eu colocar por cima, mais ele vai escurecendo. É como começando a base de aula, é como se estivesse pintando no modo multiplicação o tempo inteiro. No Photoshop, sabe? Sei lá, Procreate, enfim. É como se a camada tivesse sempre em multiplicação e ela vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Inclusive, quando a gente coloca a tinta no papel, normalmente ela tá muito mais escura, mas depois ela dá uma clareada. Então, a gente fala, meu Deus, eu escolhi a cor, mas não é a cor que tá matando e tal. Mas é por isso que a gente tem a amostrinha de cor, né, gente? Porque daí você pega uma amostrinha de cor, que é a cor que fica quando secar. Então, aí no cabelo, eu tentei fazer uma mistura entre esse roxo e esse rosa, que são muito bonitos. Então, eu tentei misturar eles e eu sempre fico com as duas abertas, que eu quero fazer a transição do gradiente, porque daí eu vou passando uma por cima da outra e se secar, vai depois criar uma camada nova. Então eu sempre tento mexer nela enquanto ela tá molhada. E ela fica bem rápido. Então tem que ser um negócio um pouco rápido de pintar. Mas eu acho que fica super legal, super divertido de fazer. Então me diverti, eu gosto de fazer esse cabelinho bem gradiente, assim, fazer bem kinky colors, sei lá. Vai ver. Folha, ela é grossinha, mas mesmo assim ela ainda passa pro outro lado. Tipo assim, é super normal. Depois a gente dá um jeito ao longo do caminho do sketchbook e tudo mais, de você eu vou fazer coisas com marcador acrílico, ou tinta acrílica também que eu vou passar e tal. Porque particularmente eu gosto de usar todas as cores do sketchbook, seja para colagem, seja para pintura, seja para enfim. Então eu tento dar uma programada no que eu vou pintar. Porque eu sei que, gente, marcador vai passar pro outro lado, sabe? Mas eu também não quero que isso me impeça de poder fazer muitas camadas e brincá-las entre as cores. Aí, eu tenho outros marcadores acrílicos. Eu consigo passar por cima. Ele, como o material foi de baixo, ele dá uma absorção legal. Uma escurecida depois, tá? Então, assim, no caso, a base de álcool, ele é uma quadrada e o acrílico, ele dá uma leve escurecida depois. Então, toma cuidado com essas nuances, né, do tipo de material que cada um trabalha de jeito. E aí, com aquilo eu consigo colocar detalhes fáceis, sabe? Eu conseguiria fazer se eu não tivesse, tipo, se eu tivesse negativo, eu conseguiria, mas como não tem negativo, eu tenho partes, aí eu consigo botar alguns detalhes e tudo mais, tipo, o desenho ali da blusinha dela, eu não consigo fazer. Aí eu só consigo fazer por causa do acrílico, né? Porque ele é mais claro do que o tom da blusinha dela e tal. E aí eu também aproveitei para usar uma blusa para fazer alguns tipos de contornos e tal. E eu usei um azul que eu acho que combinou bastante com essa ilustração no geral, assim. E aí, agora vocês vieram colocar a outra garota, que é meio gatinho, uma coisa meio obrigada, sei lá. Aí vamos arrastar o nosso papelzinho, que minha cor é muito maior, então arrastei o papelzinho, vai dar pro outro lado. E eu tentei fazer um cabelo mais escuro, porque às vezes a gente, quando começa a fazer coisas com a base de álcool, a gente vai fazer as cores mais escuras e criar um pouco de estudantes. Mas dessa vez eu tentei fazer, inclusive pra pele, eu tentei fazer um tom mais, sei lá, não sei como, no caso eu tô verde, por cima,
Mas assim, quando eu gostei disso, não, eu sabia. Criar uma frase molhada ou uma coisa depois de usar outra coisa super funcionou. Então eu vou testar em outras situações também, porque normalmente fica no mesmo tempo. Claro, segue ele, assim, e usa as mesmas bases. E, enfim, é uma coisa que a gente vai testando, que é aquela coisa que vai fazer, elas vão se inspirar, no final das contas. O certo seria você mas eu tô louca, então eu ouvi isso, tô nem aí. E aí, quando eu tiver uma oportunidade pra pegar a pintura lá, eu vou botar algumas mechas vermelhas, assim, tipo Roberto do Rebeldes. Então, seria a mesma coisa que eu não olho. Então, base, e aí depois eu vou fazendo as partes escuras, tá ligado? Porque assim fica muito mais fácil. Aí, se eu ficar desenvolvendo mais um pouco mais de fundo e tudo mais, aí eu pego mais uma forma e tal, então eu fico mais claro, muito que eles vão funcionar para poder dar mais difícil, na verdade, na ilustração. Isso é lógico que eu também uso para outros tipos de materiais, sabe? Tipo, até no digital também eu penso muito nisso. Tipo, a base, o claro e o escuro. E aí eu consigo deixar tridimensional e não fica tudo muito parado, né? Porque, bom, botei a base de escuro e aí ficou um azul, sabe? Mas depois eu vou botar as camadas que são mais real, sabe? Porque essa aí vai ser o reflexo. Então eu tenho que pensar primeiro no reflexo para depois colocar as camadas por cima. Entende? Então, basicamente, essa foi a lógica que eu usei em toda essa instrução do Word, né? Eu não vou desenhar. Eu tô meio dó, tipo, realmente passa pro lado, não tem muito o que fazer. Mas eu acho que é um material que Ai, ai, ai. de se testar coisas novas. E eu nunca tinha feito uma base séria com aquele tom que eu nunca fiz. Eu adorei. Eu acho que ficou legal e eu vou colocar pra fora depois. Tudo mais. Aí depois dos amiguinhos de Mercedes, que eu acabei de falar com o outro, fica bem fofinho. Viu lá? E aí, gente, se vocês quiserem testar essas canetas, aproveitem que a Hugo mandou um desconto, que faz todos eles. Vocês podem usar. E também tem um cupom no Mercado Livre, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, todos eles bonitinhos. E assim, eles vão durar até quando tudo e tal, você vai usar agora, o pessoal vai falar, cadê o estoque? Mas eu não importava, né? Então, meio que o valor tá embutido no negócio, sacou? Então, eu gostei bastante que eles têm esse carinho pelo público brasileiro. E assim, essas foram as ilustrações, aí eu costurei essa ali, né, alguns marcadores de acrílico, e eu adoro usar os dois juntos, gente, eu acho que eles se complementam bem. Se eu for fazer mais em planetas, eu vou usar uma caneta esferográfica pink preta, e também talvez lápis de cor, que fica funcionando ali pra poder botar por cima, então fica super legal, e dá pra botar vários materiais por cima também, tipo, misturar em tudo e tudo mais, né. Bom, então, aqui estão as duas lustrinhas que eu fiz, ela ficou super girly, ela ficou mais gótica, e eu adoro isso, eu penso isso pra elas. Obrigada, pelos marcadores, eu adoro muito o produto de vocês, vou deixar aqui o cupom e também vai estar na legenda do Mercado Livre e no site oficial do cupom, tá? E o cupom vai até durar nos estoques, então tem que se ligar, porque assim que acabar o estoque acabou o cupom. Como criar conteúdo de forma leve, sem estruturar. Esse normalmente não é o meu tipo de conteúdo, né? Por mais que eu trabalhe com isso já faz alguns anos, eu não falo muito sobre criação de conteúdo, eu falo mais sobre decoração, sobre rotina leve. Mas eu tenho pensado bastante sobre esse assunto, principalmente porque eu tenho visto muitos influencers legais, seja pequenos ou grandes, surtando com essa rotina. Então eu pensei em contribuir de alguma forma e eu trabalho 100% com criação de conteúdo, é a minha maior fonte de renda. Gosto muito da minha rotina, assim, se levar de uma forma legal, leve, e gosto muito da rotina que esse trabalho me proporciona. Então eu vim aqui dar alguns conselhos, fiz uma listinha para vocês. Espero que vocês gostem. O vídeo vai ser longo, então pega seu cafezinho, um bloco de notas e anota aí as dicas que você acha que faz sentido para você. Quando eu pensei nesse vídeo, eu pensei tanto em pessoas que já trabalham para sempre com isso, ou pode ser sua única pessoa que trabalha hoje, né, seu principal trabalho, ou para quem está começando como um hobby, você está começando melhor ainda, porque você já vai começar do jeito certo, eu diria, com essas diquinhas, eu acho que pode te ajudar a levar de um jeito mais gostoso, divertido, porque para mim o propósito de trabalhar com criação é ser divertido, é ser prazeroso. Sei quando a gente transforma nosso hobby em trabalho, ele não fica tão divertido assim,
mas ainda assim eu acho que não tem como ser criativo sem estar gostando, sem estar aproveitando a jornada. Antes de mais nada, me segue no Instagram, no TikTok, essas são as minhas redes. Eu tô sempre falando de vida leve, sobre qualidade de vida, decoração de forma afetiva. Segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, o primeiro problema que eu acho que as pessoas, e eu já tive, que criam conteúdo, é que você, quando você trabalha empreendendo, ou autônomo, principalmente com criatividade, sua cabeça não para um minuto. E a todo momento você sabe que você poderia estar criando alguma coisa ou produzindo algum conteúdo. E eu sinto que as pessoas normalmente não têm muita essa divisão de horário, de quando criar, quando filmar, porque eu sei que a nossa cabeça não para nem um minuto. Mas pra mim, algo que me ajuda muito é que eu sou casada com meu marido. Ele é CLT, ele é corporativo, ele não tem nada a ver com criação de conteúdo. Então eu sigo uma agenda de horário CLT. Eu não tô falando que você tem que fazer o seu horário CLT, mas eu acho extremamente importante você ter final de semana, você ter o feriado, você ter hora para começar, hora para parar. Por exemplo, eu não respondo, e a minha assessora já sabe, nada depois das 6 da tarde. Mas às vezes eu posto um Reels ali 6h30, que é um horário bom para mim. Eu não fico trabalhando nesse horário, eu não produzo publicidade no final de semana. As marcas às vezes me dão os prazos horríveis. A gente já tá ontem, mas aí é no sábado. E eu tenho guardado esses dias comigo, porque também é o dia que eu consigo curtir ali com meu marido e com a minha família, senão a gente ficaria com horários trocados e, enfim, acho que eu trabalharia muito mais. Então, se você puder com seus horários divididos, ou você ter uma agenda mais certinha, tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E no começo, quando eu ainda tinha outro trabalho e fazia criação de conteúdo paralelo, mesmo assim, eu ainda definia horários, porque eu acordava muito mais cedo para estar editando, criando, filmando. E também no final de semana eu tinha ali os horários que eu sabia que eu ia estar produzindo. Mas era uma coisa que eu já tinha consciência de quando ser livre, sabe? Eu não ficava à mercê daquele, meu Deus, eu estou tendo o tempo todo. E aí você nunca relaxa no domingo, você nunca relaxa no feriado, você nunca tem final de semana. E uma hora a conta chega e você fica assim. E aproveitando esse gancho, uma coisa que faz muito sentido para mim é que nem tudo precisa virar conteúdo. No meu curso, que eu vou deixar na descrição, eu ensino muito sobre a gente definir nossos principais temas. E o que eu acho importante, além de você ter um perfil convivente, um perfil com identidade, para mim é muito importante para você não querer ficar transformando tudo em conteúdo. Tem alguns assuntos que eu gosto de falar. E claro, vai ter alguma coisa ou outra que foge aí. Por exemplo, ano passado foi meu casamento, então eu compartilhei essa jornada, porque era ali um momento específico. Mas é diferente de você querer tudo transformar em conteúdo. Por exemplo, tudo que acontece na sua vida você cria conteúdo. Todo episódio vira um conteúdo. Tudo vira um vídeo. Além de você se expor demais, você vai às vezes se expor em polêmicas, se expor em situações que não vão te trazer um retorno de trabalho e nem de público, mas pode até viralizar, mas vai atrair público errado. E também sua cabeça, ela fica trabalhando o tempo todo. Como se tudo que acontecesse na sua vida estaria que você precisasse produzir conteúdo e, consequentemente, monetizar. Não estou falando que você não pode ter vários assuntos ou incluir coisas da sua rotina, mas será que tudo precisa ser conteúdo? Por exemplo, no meu momento de exercício físico, é algo que eu guardo muito pra mim. Então, dificilmente você vai ver eu fazendo conteúdo de academia ou de surf. Comecei a surfar faz uns 2 anos. E o surf pra mim é muito de falar, compartilha um pouco de como é. E eu gostaria mesmo, mas é muito um momento meu que eu não vou pensar no celular, eu não vou pensar na roupa, eu não vou pensar na imagem. Ainda mais aprendendo, você precisa se dedicar 100% ali ao presente momento. Então, por mais que eu gostaria de falar disso, hoje em dia é um assunto que eu deixo guardadinho ali, porque não sei se me traria tanto retorno e talvez dependendo do meu conteúdo, eu ia perder esse momento de descanso de vida real. Eu acho que isso vale talvez para sua maternidade, para o seu trabalho, para o seu relacionamento. É muito importante a gente ter esses momentos de vida real, que nem tudo precisa se transformar em conteúdo. E aí, para quem já trabalha com isso, para quem está começando, algo que eu sei que ajuda muito na minha rotina e eu não surtar e não me sentir sobrecarregada, é dizer não para parcerias e permutas que não fazem sentido para mim. Eu sou a única influencer, eu acho, que recusa muito receber. Porque eu sei que se eu parar meu dia para ficar mostrando produtos o dia inteiro, ai, eu me sinto cansada. Eu não sei se isso vai agregar no meu conteúdo, no meus números, e meu público vai gostar de ficar vendo isso, entende? E também eu tenho uma consideração com a marca. Eu não vou receber um monte de coisa e não vou entregar o que eles esperam. Recebido não é presente. Presente você ganha se uma pessoa está esperando nada em troca. O recebido a marca te manda e você tem ali um bom senso de fazer uma postagem, de testar, de mostrar para o seu público. Então eu prefiro recusar, porque para mim é muito mais vantajoso eu fazer um conteúdo de decoração com coisas que meu público realmente vai gostar, do que eu ficar falando de shampoo que eu dei, que eu nem
que elas conversam totalmente com o meu conteúdo. E claro, você também pode ter umas parcerias que fazem sentido financeiramente. Você, sei lá, você tem parceria com uma empresa de aluguel de carro, ou com o seu cabeleireiro, que você gosta muito. Então pense em cada coisa que faça realmente sentido para você. Não adianta você ficar só aceitando para ser legal e para você fazer relacionamento com a marca e no fim eles não te contratam e você fica ali gastando sua audiência, gastando sua energia criativa. Você pode ser estratégico sim, eu já segui esse vídeo de marcas que depois a gente fez vários trabalhos juntos, mas não é uma regra, entende? Se a marca quer trabalhar com você, principalmente as grandes, ela vai fechar com você independente de você estar recebido ou não. Tem os recebidos, tem as marcas que querem fechar publicidades, mas mandam propostas indecentes. Que às vezes, além de você abaixar muito seu valor, você vai ter um estresse por questão disso, então eu prefiro recusar, mesmo que eu possa perder, mas eu sei que a conta não vai passar, eu vou me estressar muito e a marca não respeita, né, que é fazer uma proposta decente, só vai me dar dor de cabeça e é muito chato para a marca que realmente paga o valor certo. É claro que eu tenho um pacote especial para pequenos negócios, a gente negocia preço com os alunos, né? Mas tem propostas que também são indecentes, principalmente em relação ao prazo. Eu acabei de perder um contrato assinado com uma marca, porque eles atrasaram uma semana a entrega do produto que eu precisava filmar. E aí depois eles queriam que eu filmasse, chegou o produto de manhã e eu já entregasse o conteúdo à tarde. Sendo que isso para mim é inviável. Produzir conteúdo com qualidade em tão pouco tempo. E eu não queria produzir de qualquer forma. Por exemplo, aqui em casa, a luz é só no momento do dia. Então já tinha passado, ia ficar super escuro, e era uma publicidade que precisava dos cachorros, precisava de toda uma comunicação. Então eu falei que não queria, precisava de pelo menos um dia, sendo que já é um trabalho muito bom. E aí eles separaram e eu falei, tudo bem, não era pra ser. Porque eu confio no meu trabalho, eu sei que eu entrego. Então não vou me deslocar para fazer algo que depois eu nem vou gostar, só porque a marca está me cobrando. Lembrando, eu nada contra, mas eu não gosto de música. Eu só migrei 100% para esse conteúdo por conta do show. Então eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. E justamente por isso que eu levo tão a sério. Se eu fizesse isso só por hobby e fosse uma pessoa que tivesse herdeira, aí tudo bem, gastar meu dia todo em eventos e que não pagam nada, que só quer sua presença lá. Outra coisa, nunca vou em evento que eu acho que não faz sentido. Assim, você vai se deslocar, você vai perder o seu dia, você vai postar e a marca tirar um bom ponto, sabe? Então eu acho que eu não posso me dar esse luxo de fazer tudo isso para não ter o retorno financeiro que você está. Então, se todo mundo levar a sério isso, as marcas seriam mais conscientes mesmo de fazer a negociação, de que tá bom para todo mundo. É claro que vale muito quando a parceria é algo que você gosta, que você está animada, que seu público vai gostar. Por exemplo, às vezes eu quero gravar numa cafeteria que eu acho legal, eu mando mensagem, porque eu sei que aquilo, além de eu gostar, o meu público vai gostar. Você tem uma viagem, e aí uma marca de roupa que combina muito, eu mando mensagem para eles, eu falo que eu vou entregar, se fica bom para eles, se a gente negocia. Mas é mais algo que você quer mesmo do que mais uma obrigação, entendeu? Você tem que lidar com a sua agenda, se cobrar e te deixar mais saturada, ou mais cansada, ou mais corrida, e vai te deixar de fazer conteúdos orgânicos para a sua comunidade. Algo muito importante, que às vezes a gente se pega se comparando com influência que está dando certo, está com números maiores, eu acho muito importante você ser fiel ao seu gosto. Muita gente às vezes queria de ouvir falar do que está dando certo no momento, mas criar o que a gente gosta é essencial. Isso vai te diferenciar, vai te fazer bem, vai te dar alegria nos olhos, te vai dar alegria em estar fazendo aquilo. Por exemplo, eu gosto mais de conteúdos, como eu posso dizer, mais aesthetic, sabe? Foi quando até meu perfil bombou mais, de musiquinha, sem falar muito. Mas eu tenho visto que as pessoas têm gostado mais de vídeos de falar, de barulhos naturais, né? Então eu tenho mesclado, eu continuo falando dos assuntos que eu gosto, mas de vários formatos. Eu faço tanto esses aesthetics, quanto esses falados, com essa proximidade. E é legal, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Vai dando certo, mas eu também continuo fiel aos meus gostos e continuo pegando aqueles que às vezes nem vai ter um alcance tão bom. Mas é algo que me brilha os olhos, sabe? Eu acho que é muito importante você postar porque você está feliz com aquilo, não só pelos resultados, se vai viralizar ou não. Outra coisa que eu gosto é que quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha uma empresa de outro trabalho, eu acabei migrando, mas eu também sou fotógrafa. Então eu acho muito legal também você ter a oportunidade de ter outro trabalho, outra fonte de renda, outra formação. Além
gente não sabe se vai durar muitos anos, se essa carteira pode fechar um dia, mas eu acho também que é legal para a gente ter, como posso dizer, uma segurança mental, sabe? Hoje em dia eu não me dedico tanto na fotografia, por mais que eu faça alguns trabalhos durante o mês, assim, sempre tem clientes legais, eu gosto de fazer isso. Mas daí isso me dá uma segurança de eu não ficar tão molhada ali com o meu Instagram, sabe? É algo do tipo, eu tô aqui, tô feliz, mas se algum dia eu precisar migrar, eu tenho outra opção, sabe? Então eu acho legal se você tem a oportunidade de manter duas coisas ou ter outro projeto em mente. Além disso, eu acho legal quando também pode ser um trabalho mais vida real, algo que você tem uma intenção. Quando eu fiz a seleção de carreira, eu fiz a vida. E aí eu gostei bastante de como eu gostava de interagir com as pessoas no trabalho. E a gente viu que seria perfeito eu continuar com o Instagram, que é algo online, que você faz de casa. E eu tenho interações pontuais, que são os ensaios de fotografia. Então, sei lá, uma vez por semana eu tenho um ensaio que eu troco, que eu crio com o cliente, que eu tô ali no cara a cara, na vida real. Eu dou mesmo ali no presencial e daí eu volto pro online. Então eu também não fico numa vida só online, mas também não fico no presencial todo dia. Eu gosto bastante desse equilíbrio, me ajuda muito, assim. Às vezes a gente sai do celular, a gente vê a vida acontecendo, por sinal, sai de casa, assim, se tiver muito aí na internet, comparando, sai de casa, vai dar uma volta. Isso é outra coisa, né? O próximo tópico que eu ia falar, que é não esquecer da vida real. Querendo ou não, aqui tudo é, sei lá, uma terceira dimensão, né? Às vezes a gente acha que um problema tá acontecendo, nossa, na internet toda. Aí você sai de casa, você vai numa padaria, no mercado, ninguém tá falando disso, a vida tá acontecendo normal, as pessoas continuam sendo as pessoas, então se você tá muito se comparando, muito nessa bolha, sai de casa. Ontem eu acabei me pegando, comparando um pouco com outras pessoas, o meu marido depois que eu tô sozinha, acaba sendo mais tempo no celular. E aí hoje a primeira coisa que eu fiz foi dar uma caminhada com minha cachorra na praia, e como isso me fez bem, sabe? Sair das pessoas, conversar, ter aquela conversinha de elevador, você vai ver que não tem aqueles assuntos que só acontecem na internet, não tem hater, não tem super fãs também. É simplesmente a vida acontecendo. Pegando gancho disso, uma dica que eu te dou é criar mais. Lembra? Tem antes, tem depois. Tô com sono. Não, eu tô com sono no zóio. Ai, queria um docinho depois na minha boquinha. Obrigada. Tá tudo certo? Nunca, se você não tá comprando ninguém, é igual a outra. Seu plano de levar. Então, eu sempre de criar mais do que isso. Então, eu acho que você não precisa se sentir querer ser a mais engajamento, a mais seguidor, a mais bonita, a mais legal. É importante saber que vão ter criadores que vão ser maiores que você, que vão ser melhores, e tá tudo bem com essa discordância da vida. Quando a gente coloca isso, ela fica muito mais leve, assim, você nunca vai ser a melhor, você é a maior, mais cara. E tá tudo bem, sabe? Acho que quando a gente coloca esse lugar de só tá ali, sabe? Fazendo o nosso, fazendo por nós, fica muito mais gostoso, mais leve. Tem milhões de pessoas criando conteúdo, então não precisa pressão do seu melhor, mais engajamento, maior alcance. Por exemplo, eu já tava com o Instagram grande, assim, né? Vivendo disso, e aí esse ano eu resolvi me dedicar ao YouTube, né? Então eu comecei do zero em uma nova plataforma. Eu já vi criadores com 5 inscritos, com vídeos com muitas visualizações, vivendo disso e monetizando o canal. Eu fiquei tão, nossa, eu vou começar do zero. E tá tudo bem, foi ótimo, assim, foi muito legal, sabe? Foi muito legal construir aqui uma comunidade, falar de coisas que eu não falo no Instagram, filmar em vídeo, até filmar na horizontal pra mim é totalmente diferente. E dá muito mais trabalho, porque eu não tô acostumada com o YouTube. Então, se eu ficasse ali vendo as pessoas muito maior que eu não ia começar. Eu acho que o importante é você aceitar que tem gente melhor que você, que tem gente maior, que tem gente que vai ter uma gente maior, mas fazer por você e você. E outra coisa que eu acho muito importante pra gente finalizar é se
permitir descansar, principalmente você que está no ramo criativo. Eu vejo as pessoas que às vezes tem semana que você tá sem ideia, tem semana que tudo que você cria você acha que não tá legal, tem semana que você tá cansada, que não tá fluindo, sabe? Isso é normal isso. E aí você fica se cobrando, você fica consumindo, tentando fazer várias coisas. Isso só vai sabe? Só vai te pesando mais ainda. Eu gosto de ter uma rotina de criação, mas eu também respeito os meus fluxos. Eu gosto de criar ali, já que essa semana não estava nada inspirada. Aí eu criei o mínimo que eu tinha que criar, e que eu já estava com as coisas prontas, dava para um negocinho aqui, um negocinho ali, para não dar ficar esperando a criatividade dele. Mas eu sei que tem semanas que eu fico, tipo, muito inspirada. Eu quero gravar tudo, ficar bom, e eu dou sol, sabe como parece que tudo vai indo? Mas isso deve ser, tipo, 5 dias no mês. E eu não posso esperar os 5 dias no mês Uhum. pra renovar conteúdo. Então, eu acho que é um balanço entre se permitir descansar. E essa semana aqui que eu fiz, eu gravei o que eu tinha que gravar ali, fiz o mínimo possível. E eu me inspirei de outras formas. Eu consumi o livro, fui para lugares que eu não ia, sabe? Eu fui abastecendo meu posto criativo. Fui na praia, fiz esporte, surfei mais. Eu me dediquei a outras coisas. Eu consumi de fontes diferentes. Simplesmente para descansar a cabeça. E eu tenho certeza que isso vai ganhar muito no meu conteúdo depois quando eu tiver uma enxurrada de inspiração. Então eu acho que é muito a gente manter a constância, mas também respeitar o nosso fluxo criativo. E sim, quanto mais a gente cria, mais criativo a gente fica. Mas esse criar o mínimo possível vai ficando automático. Eu lembro quando eu comecei a criar conteúdo, nossa, me dava muito trabalho, assim, produzir reels e tudo. E agora hoje em dia eu crio muito mais rápido, muito mais fácil, entendo a minha linguagem, que é algo que eu ainda não tenho no YouTube, assim. Eu faço muito YouTube, eu faço vídeos, assim, como eu gravei semana passada, eu fiquei a semana inteira editando e mais. Então é a gente ir fazendo com uma hora vai ficando fácil. Eu acho que eu falei muito, mas eu espero que vocês tenham entendido uma mensagem principal, que é não se comparar, ser mais gentil com você e aproveitar essa jornada. Eu amo ter conteúdo. E se você quiser aprender mais sobre nicho, sobre linguagens, como postar esses horários, como definir sua identidade, faz meu curso, eu já comprometi, mas a ideia é sempre igual, porque eu acho que a base é a mesma, né? Sobre marketing e isso na sequência faz uns anos. Inclusive, esse vídeo nem é para divulgar o curso. Estou deixando para quem quer se aprofundar mais na parte de criar mesmo, sabe? Que é bem completo, me deixa na legenda. E como as pessoas são desses tipos de conteúdo falado, para você, e não deixe de seguir no Instagram, para você acompanhar mais. Como se você tem alguma outra dica que você adicionaria também nessa listinha, para você criar conteúdos cancelados. E até a próxima.
Mas você jogou aqui hoje? Ah, vai ter que então puxa as cobertas. Fechou? Ó o gato. Ai, Morgan Glue. Foi uma Super Fruit Store. Super Fruit Store.
Depois você coloca lá, por favor? Muito obrigada por dividir esse tempo comigo. Cuide-se bem e até breve.